Terceiro ano, aqui é a professora Bárbara e a seguir eu vou apresentar para vocês um conteúdo chamado Equação da Circunferência. Eu vou ensinar como se desenvolve a equação geral da circunferência e também a equação reduzida. A professora vai dar alguns exemplos para vocês e também alguns exercícios para fixação do conteúdo. Então, vamos lá? Bom, primeiramente eu vou falar sobre a equação reduzida da circunferência. Vou definir para vocês o que vem a ser uma circunferência. Então, vamos lá. Circunferência é lugar geométrico dos pontos de um plano que distam igualmente, ou seja, de uma mesma medida, chamada raio, daqui até aqui é chamado raio, de um ponto fixo denominado centro. Então, aqui nós temos o ponto fixo, né, que é chamado de centro, e aqui, ó, é esse raio, é essa distância aqui. Essa linha aqui em volta é chamada de circunferência. Então, qual que é a principal diferença entre círculo e circunferência? A circunferência é uma linha, é apenas uma linha, né, ao redor aqui. Enquanto que o círculo é a figura plana, delimitada pela circunferência. Então, já a figura plana já é o círculo, delimitada pela circunferência. Então, essa parte aqui onde é plano, que ele é delimitado por uma circunferência, é chamada de círculo. Então, a circunferência é apenas a linha, né? Já o círculo não, é a figura plana, que é delimitado pela circunferência, tá bom? Então, gente, olha só, aqui ó, é representado pelo XC e YC, que é o meu centro, tá? Aqui é meu raio. Então, vamos lá. Então, a dedução da equação da circunferência segue a definição. O lugar geométrico dos pontos x e y equidistantes do centro C, XC, YC, da medida R. Então, olha só a formulazinha, né, da equação reduzida da circunferência. Qual seria? X menos XC ao quadrado, mais y menos YC ao quadrado, igual a R ao quadrado. Então, como na definição eu falei que seria o quê? Os pontos equidistantes, né? De x, y até xc, yc. Então, por isso que fica aqui, ó, x menos xc ao quadrado, né? Que é a distância entre eles, ó, x menos xc ao quadrado, mais y menos yc ao quadrado, igual a r ao quadrado. Esta é a chamada de equação reduzida da circunferência. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu quero determinar a equação reduzida de uma circunferência de raio 8 e centro. O centro dessa circunferência é 5 e menos 7, ou seja, o XC é 5 e o YC é menos 7. E o meu raio, que é o R, é 8. Então, qual será a equação reduzida dessa circunferência? É só substituir, lá, ó, a formulazinha está aqui. Então, ó, x menos, o que é o xc, que ele falou, ó, de centro, 5 e menos 7. Então, o xc é 5, então no lugar do xc eu vou colocar 5 elevado ao quadrado, mais y. Pessoal, presta bem atenção, aqui não é menos, só que aqui nós temos um menos 7. Então, se eu juntar os dois, menos com menos vai formar mais. Por isso que aqui ficou mais 7 elevado ao quadrado. Igual, o meu raio é 8, foi o que ele disse aqui, tá bom? Então, ou pode ser representada dessa maneira, ou se eu resolver aqui, vai ficar assim, ó. X menos 5 ao quadrado, mais y mais 7 ao quadrado, igual a 64. Ou seja, igual 8 ao quadrado, que é 64. Então, ou a resposta nas alternativas vai estar desta maneira, ou será dessa maneira aqui. Então, esta é a equação reduzida da minha circunferência.
tá bom? Então, vamos para o próximo. Agora, eu vou ensinar para vocês a equação geral da circunferência. O porquê que a equação geral da circunferência ela é representada por essa formulazinha aqui, ó, gente. Ou desta maneira aqui, tá? Então, vamos lá. A equação geral de uma circunferência é definida quando se desenvolve a equação reduzida. Então, para se obter a equação geral da circunferência, nós temos que desenvolver a equação reduzida. Qual que é a equação reduzida? Essa aqui que eu apresentei para vocês no exemplo anterior, que é x menos xc elevado ao quadrado mais y menos yc elevado ao quadrado igual ao r ao quadrado. Se eu desenvolver, pessoal, esse produto notável aqui, que é um produto notável, né? Então, é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro, que é esse, o x, vezes o segundo, que é o xc, olha lá, ó, ou cx, que é a mesma coisa, né? Mais o quadrado do segundo, que seria esse segundo aqui, ó, tá? Mas o mesmo processo eu estarei desenvolvendo aqui. O quadrado do primeiro, que é y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é o y, vezes o segundo, que é cy, mais o quadrado do segundo, que é o y ao quadrado c. Pessoal, ou vocês podem resolver esse produto notável utilizando o choveirinho ou utilizando essa fórmula que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Igual a r ao quadrado, tá bom? Então, se eu juntar aqui tudo, olha só, eu só juntei esse x ao quadrado aqui com esse y ao quadrado, tá? Aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado. E aqui também eu juntei esta parte aqui, ó, menos 2xcx, que é esse, eu juntei com este daqui, ó lá, ó, menos 2ycy. E também juntei esse final aqui com este final aqui, que é esse aqui, ó, gente, tá? Menos, eu joguei o r ao quadrado para o lado esquerdo do sinal de igualdade, né? Ficou menos r ao quadrado igual a zero. Chegando na minha equação geral da circunferência. Essa é a equação geral da circunferência. Ou seja, para mim chegar na equação geral da circunferência, eu precisava desenvolver a minha equação reduzida, que é essa equação aqui, tá bom? Ou ela pode ser representada de uma maneira generalizada. Como é representada aqui, ó? Ele não mexeu aqui, ó, nesse x ao quadrado, nem nesse y ao quadrado. Ele repetiu aqui, ó lá, ó. Menos. Aqui, pessoal, presta bem atenção no que ele fez, ó. No lugar aqui, ele colocou no lugar do xc, olha lá, ó. No lugar do x, menos 2xc, olha lá, menos 2xc. Ele colocou um m. Então, se ele colocar um m, olha lá, vai ficar lá, ó, menos 2xc, eu vou colocar só um m no lugar dele. Foi o que ele fez aqui. E no lugar aqui, ó, pessoal, do menos 2yc, ele colocou um n. Olha lá, ficou ny, certo? E no lugar desse aqui tudo, ó, esse x ao quadrado c mais y ao quadrado c, ele colocou um p, tá bom? Igual a zero. Esta é a equação geral da circunferência, ou seja, ela pode ser representada desta maneira aqui, ou ela pode ser representada desta maneira aqui, tá? Se apresentar essas duas formulazinhas, elas são a equação geral da minha circunferência, ok? Então, vamos lá. Eu dei um exemplo aqui agora, ó. Por exemplo, para uma circunferência de raio 8 e centro 5 e menos 7, você vê que o xc e o YC, ó, o XC é 5 e o YC é menos 7. Então, é só substituir
Ele quer o quê? A equação geral da circunferência, que é, ó, gente, todinha aquela equação que eu apresentei para vocês, né, na parte anterior. Então, olha que tá aqui. Tá. No lugar, gente, do XC, eu vou colocar 5. E no lugar do YC, não esqueça, eu vou colocar menos 7. Foi o que ele fez, olha lá, ó. Então, ele repetiu, ó, x ao quadrado, mais ele repetiu, y ao quadrado repetiu também, menos, olha só, 2xc. O que é o xc que eu falei para vocês? O xc é 5. E aqui ele repetiu esse x que está depois do c lá, ó. X menos. O mesmo processo eu irei fazer aqui, ó. 2 vezes. O que é o YC? O YC é menos 7. Ele colocou dentro do parênteses porque aqui é negativo. Então, é menos 7, olha lá. Aqui no Y, ele não mexeu, ele repetiu, tá? Mais. Olha só, novamente o XC, gente, só que elevado ao quadrado. Então, XC elevado ao quadrado, ó, o que é o XC? 5. 5 ao quadrado. Mais, o que é o YC? O YC é menos 7. Menos 7 ao quadrado. Menos, o que é o raio que ele falou? O raio é 8, por isso que eu coloquei um 8 aqui, ao quadrado, igual a 0. Agora é só desenvolver lá. Ó. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes 5 dá 10x. Tá bom? Menos com menos vai formar mais. 2 vezes 7, 14y. Mais. Gente, presta bem atenção. 5 ao quadrado é 25. Mais. Aqui vai dar o quê? 49, porque menos 7 vezes menos 7 dá 49. E aqui, menos 64. Se você desenvolver isso aqui tudo no final, vai dar 10. Você vai ver aqui, ó, você vai resolver esse com esse com esse, vai dar 10, igual a 0. Ou seja, eu cheguei na minha equação geral da circunferência. Olha só, tanto que é fácil. Olha só, agora determinação de centro e raio a partir da equação geral. Vamos supor que o exemplo agora, ele te dá, olha só, para se determinar o centro e o raio de uma circunferência, a partir da equação x ao quadrado, y ao quadrado, mais mx, mais nx, mais p é igual a 0. Utiliza-se as seguintes equações. Ó, deduzindo-se que, olha só, gente, às vezes ele quer só calcular, ele pede lá no exercício, ele te dá uma equação e ele quer que você já encontre o centro e o raio, né, dessa equação da circunferência. Para isso, nós temos já umas formulazinhas, olha aqui. XC, que é igual a menos m sobre 2, e nós temos o YC, que é igual a menos n sobre 2. Essas são as duas formulazinhas para encontrar o centro, né, da minha circunferência, que é o XC e o YC. E para calcular o raio, nós temos uma outra fórmula, que é o que? A raiz de xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos p. Você sabendo essas formulazinhas, quando o exercício pedir para você, ela vai te dar uma equação. Você tem a equação prontinha lá já. E ele quer que você encontre o centro e o raio dessa equação, dessa equação geral da circunferência. Aí vai ficar bem mais fácil através destas fórmulas. Então, vamos lá? Então, para que vocês entendam melhor, a professora deu um exemplo. Ó. Por exemplo, para a circunferência exemplificada, eu dei uma circunferência, como a professora falou, eu dei uma equação, tá aqui. Então, aqui eu sei que o meu m é este e meu n é este daqui.
eu já tenho as formulazinhas, que é aquelas que eu ensinei para vocês na parte anterior lá. XC, que é igual menos M sobre 2, que é igual. O que é o M, que eu acabei de falar? O M lá vai ser menos 10, só que você tem que pôr um menos da fórmula, que é menos, e o M você tem que pôr dentro do parênteses, que é só o M, é menos 10, não pode esquecer do sinal. Dividido por 2. Menos com menos irá formar mais. 10 dividido por 2 é igual a 5, ou seja, eu já encontrei o XC. Agora, eu vou encontrar o YC, o mesmo processo. Eu vou dividir o N, menos N dividido por 2. Olha só, vai ficar o menos da fórmula. Como 14 é positivo, ele vai ficar 14 dividido por 2. Então, vai ficar o menos 14, o menos é da fórmula, hein, gente? Menos 14 dividido por 2, que é igual a menos 7. Olha só, gente, já encontrei o centro, né, da minha circunferência. Agora eu vou encontrar o raio, falta só o raio. Para encontrar o raio, eu precisava encontrar esses dois aqui primeiramente, senão não tem como eu encontrar o raio. Olha lá a formulazinha, ó. Raio que é igual raiz xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos p. Então, é só substituir agora. Igual. O que é o xc ao quadrado? O xc, eu acabei de encontrar ele aqui, é 5. Então, é 5 ao quadrado. Mais, o que é o yc? O yc ao quadrado, lá, o yc, acabei de encontrar ele também, é menos 7. Então, vai ficar lá, menos 7 ao quadrado. E o que é o p? O p sempre é esse finalzinho aqui, ó, menos o p é o 10, olha lá, ó, gente, é 10. Então, é só resolver agora. 5 ao quadrado é 25, mais menos 7 ao quadrado dá 49, menos 10, tá? Então, se eu resolver isso aqui tudo, ó, gente, vai dar 64. E raiz de 64 é 8. Ou seja, eu encontrei o centro e o raio que o exercício havia pedido, tá bom? Então, vamos para o próximo. Olha só, agora eu dei alguns exemplos já com as soluções também, para que vocês entendam melhor os exercícios depois. Exemplo 1. Considerando a equação da circunferência, x menos 2 ao quadrado mais y mais 5 ao quadrado igual a 16. Determine o centro e o raio dessa circunferência. Gente, só observando aqui, eu já sei o centro e o raio. Eu poderia utilizar aquela formulazinha, né? Mas aqui, só observando o jeito que ela tá aqui, eu já sei. Por quê? Olha só. Gente, esse aqui é o meu XC. Então, o meu XC, a formulazinha não é X menos XC? E aqui não é Y menos YC? O meu X, gente, é 2. É 2, então eu já encontrei ele aqui, ó. E qual que é meu YC? O meu YC é menos 5. Professora, mas aqui tá mais. Mas vocês lembram que lá na formulazinha, pessoal, é Y menos YC, tá? Então, aqui, pessoal, para formar mais, teria que ser menos aqui. Teria que ficar assim, ó, Y menos 5. Para formar mais, que é menos com menos, forma mais. Então, B aqui, que é meu, né, YC, seria menos 5, tá? Não esqueça, gente, se aqui está positivo, é só imaginar. Se aqui está positivo, aqui será menos, olha lá, menos 5. Se aqui é negativo, aqui será mais, é só você trocar o sinal, tá? E qual será o meu raio? Qual que é o número que eu elevo ele ao quadrado que dá 16, pessoal? Né? Qual que é o número que eu elevo ele ao quadrado que dá 16? É o 4. Então, logo, o meu raio será 4. Então, essa circunferência possui o centro 2 e menos 5, que são os valores que eu encontrei, e o raio será 4. Pronto. Essa era a resposta do exemplo 1. Agora, vamos para o exemplo 2. Escreva a equação reduzida da circunferência
que tem centro C, menos 3 e 6, e raio 5. Agora é o contrário, ele já te deu o centro e te deu o raio. Ele quer que você encontre a equação reduzida. E qual que é a formulazinha da equação reduzida lá, ó? X menos A ao quadrado. Gente, aqui só mudou a letra, mas é a mesma coisa de resolver com a outra fórmula, tá? É x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado. É a mesma coisa, igual a r ao quadrado. Então, vamos lá. Se eu for analisar aqui, ó, gente, o meu, ó, x, eu vou substituir aqui, eu vou continuar sendo x menos. O que é o meu xc ou o meu a? É menos 3, olha lá. Vocês viram aqui que ele tem que pôr o menos da fórmula e dentro do parênteses você tem que pôr o xc, que é menos 3. Vocês viram? Tem que pôr dentro do parênteses, porque ele é um valor negativo. Elevado ao quadrado, mais, repete o y, menos, o que é o b? Ó, b ou yc, viu, gente? É a mesma coisa. É 6, olha lá, ó, y menos 6 ao quadrado, igual. E o que é o meu raio? O raio, ele deu que é o 5, olha lá, 5 ao quadrado. Então, agora é só resolver, olha lá, ó. X, aqui, pessoal, menos com menos forma mais, por isso que aqui ficou mais. 3 elevado ao quadrado, mais, repete isso aqui do jeitinho que tá lá, ó, y menos 6 ao quadrado igual. 5 ao quadrado, pessoal, é 25. Pronto, encontrei a equação reduzida da minha circunferência. Acabei de encontrar ela aqui. Aqui eu até coloquei ela no cantinho aqui, cortou aqui, gente, mas é essa a resposta aqui, viu? Olha só, agora eu dei o exemplo 3, só que agora em vez de pedir a equação reduzida, pediu a equação geral da circunferência, que tem o centro C igual a menos 1 e 2, e o raio agora é dentro de uma raiz de 3, tá bom? Pessoal, presta bem atenção. Para você desenvolver a equação geral, você precisa da equação reduzida. Logo, para resolver este exercício, você vai utilizar a equação reduzida. Qual que é a equação reduzida? Qual que é a fórmula? X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Ou, né, gente, x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual a r ao quadrado. É a mesma coisa, tá? Aqui eu tenho o meu a, que é menos 1, e tenho o meu b, que é 2. Então, é só substituir lá, ó. X, o menos da minha fórmula. Abro parênteses, eu vou colocar no a lá, menos 1, dentro do parênteses, porque o meu valor aqui, ó, é negativo, então é menos 1 ao quadrado, mais o y menos, o que é o b? b é 2 ao quadrado, elevado, ó, b é 2 elevado ao quadrado, igual. O meu raio vai ser raiz de 3 ao quadrado. Então, agora é só desenvolver. Vamos lá. X menos com menos, ó, menos com menos, forma mais. 1 ao quadrado, mais. Repete aqui, ó, y menos 2 ao quadrado, igual. Pessoal, aqui eu repeti, mas eu posso já desenvolver, tá? Raiz de 3 vezes raiz de 3, ele multiplicado 2 vezes, dá 9, raiz de 9, não dá? E raiz de 9 não é 3, por isso que fica 3 aqui no final. Então, a raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E raiz de 9 é 3, por isso que aqui ficou 3 no final. Bom, como ele pediu, se ele tivesse pedido a equação reduzida apenas, então a resposta a gente já tinha encontrado, que era até aqui, né? Mas ele pediu a equação geral. Para desenvolver a equação geral, você tem que desenvolver isso aqui, ó, isso,
para chegar na resposta final. Então, ó, produto notável, vocês lembram? Ou chuveirinho, ou faz o quadrado do primeiro, olha lá, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo, que é 1. Como o segundo é 1, não há necessidade de colocar ele aqui, tá bom? Mais o quadrado do segundo, que é 1, pessoal. 1 ao quadrado é 1, então só coloquei 1. O mesmo processo eu vou desenvolver aqui, ó. Quadrado do primeiro, y ao quadrado, menos 2 vezes o que? O primeiro. 2 vezes y, vezes o segundo, né? No caso, o segundo é 2. Então, 2 vezes 2, 4. Então, aqui fica negativo, ó, menos 4y. Mais o quadrado do segundo, que é 4. Gente, vocês podem resolver ou desta maneira ou usando o chuveirinho, que é a mesma coisa, tá bom? A professora está utilizando uma fórmula, né? A fórmula, assim, eu considero a mais fácil, mas se você quiser desenvolver o chuveirinho aqui, não há problema, tá bom? Igual a 3, porque aqui a gente já viu que é 3, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, e raiz de 9 é 3, tá? Feito isso, agora é só você juntar aqui, ó. Você vai juntar esse x ao quadrado aqui com esse y ao quadrado. Só juntar, ó. Depois, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar esse 2x, eu vou juntar com esse menos 4y. Foi o que ele fez aqui, ó, para colocar na ordem. Mais 2x menos 4y. E depois, o que ele fez? Ele juntou este 4 com este 1. Ele juntou esse 4 com este 1 e jogou, pessoal, esse 3 para o lado esquerdo do sinal de igualdade. Se eu jogar ele para o lado esquerdo, vai ficar menos 3, porque ele estava depois do sinal de igual. Se eu jogo ele para a esquerda, fica negativo, igual a 0. Então, agora é só desenvolver esse finalzinho aqui, ó. Você vai repetir todo esse começo aqui até aqui, ó. Foi o que a professora fez. E aqui você vai resolver esse final, ó. 4 mais 1, 5. 5 menos 3, 2, igual a 0. Pronto. Esta é a equação geral da circunferência, pessoal, tá? Essa é a equação geral da minha circunferência. Não esqueçam disso. Bom, gente, para fazer esse exemplo aqui, é aquele mesmo anterior que eu havia ensinado para vocês. Olha só, vocês vão determinar o quê? O centro e o raio da circunferência. Ele quer o XC e o YC e também quer o raio. Vocês lembram que eu ensinei para vocês, para encontrar o XC, é menos M dividido por 2? O M seria que nesse caso aqui, ó, o menos 6. E vocês lembram também que para achar o YC é menos N dividido por 2? Então, nesse caso aqui seria o 8N, então vai ficar menos 8 dividido por 2. Você vai encontrar o XC e o YC. Eu vou deixar vocês tentarem resolver agora, desenvolver esse exercício. Depois que você encontrou o XC e o YC, ele quer o raio. Como é que eu faço para encontrar o raio? É a raiz de xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos p ao quadrado. Entendeu? Por quê? Porque você já vai ter encontrado o xc e o yc, não vai? E aqui o meu p não é 5, então é só substituir. Pessoal, então vou deixar esse exercício para vocês tentarem fazer. A professora já deu aqui a resposta, mas eu quero ver o desenvolvimento de vocês, ok? Então, vamos lá, tentem fazer. Bom, aqui é para vocês treinarem um pouco em casa. No primeiro exercício, eu já dei exemplos parecidos. Olha só, determina as coordenadas do centro C, A e B e o raio das circunferências da equação. Então, ele quer saber qual que é o XC, qual que é o YC e qual seria o meu raio das equações, tá? Número 2, olha só. Determine a equação reduzida da circunferência de centro 2 e 5 e raio igual a 3. Então, simples, é só utilizar a fórmula da equação reduzida, que a professora ensinou nos exemplos. 3.
Escreva a equação geral da circunferência de centro, C menos 1 e menos 2 e de raio 4. Pessoal, para vocês determinar a equação geral da circunferência, primeiro vocês têm que utilizar o quê? A reduzida, como a professora explicou. Então, aqui você já tem o XC, tem o YC e no lugar do R você vai colocar 4. Vai desenvolver os produtos notáveis, né? O chuveirinho, né? E depois você vai encontrar a equação geral da reta. 4. Verifique entre os pontos, dentre esses pontos aqui, ó, A, B, C e D. Quais destes pontos aqui que pertence a essa circunferência aqui, ó, x menos 3 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a 25. Qual desses pontos aqui que vocês acham que pertence a essa circunferência aqui, tá? Essa equação da circunferência, ok? Vamos para o próximo. Bom, nós temos aqui a equação da circunferência de diâmetro AB, com o A 3 e 1 e B 1 e menos 3. Qual dessas equações aqui, qual dessas equações que vocês acham que é relacionada a esse exercício aqui, onde tem o A, o ponto A que é 3 e 1 e o ponto B que é 1 e menos 3. Tá bom, pessoal? Bom, esse exercício aqui é para vocês treinarem um pouco. Na próxima aula, a professora estará fazendo a correção com vocês, tá? Qualquer dúvida, estarei à disposição. Tá bom, alunos? Abraços, fiquem com Deus.